Bem-vindos ao nosso Papo Suprem. Hoje nós vamos conversar com a Juliane Berber, Kessia Rocha, que são coordenadoras da formação holística de base da Unipaz. A Juliane é uma grande amiga de longa data e viajou comigo para a Índia. Ela é urbanista e arquiteta e também fez mestrado em desenvolvimento... É engenharia ambiental. Engenharia ambiental, exatamente. E a Kessia Rocha também faz parte do time da Unipaz. Ela é engenheira mecânica e também estudante de psicologia, fez formação também em yoga. E são grandes trabalhadoras da Unipaz. E o assunto de hoje, então, é essa formação holística de base, que é uma formação que já tem mais de 30 anos. Mas antes de falar da formação holística de base, eu queria perguntar a vocês como é que surgiu a Unipaz e qual foi a proposta do Pierre Weil, né, que foi o idealizador da Unipaz. Então, Edu, assim, a Unipaz ela surgiu de uma... O Pierre Weil foi um visionário, né? Ele passou por um processo assim de grande reforma interior. Ele foi um doutorando aí de psicologia. Ele também caminhou por várias estradas na França que o levaram a um retiro profundo aí de 3 anos, 3 meses em 3 dias, porque ele estava muito insatisfeito com a vida dele. E ele percebeu que toda a guerra interna dele também tinha vinculação com a guerra externa do mundo, né? Então, ele realmente ele se retirou e ele, assim, criou essa Universidade da Paz, junto com... Ele sentiu esse movimento junto com outras pessoas que eram pessoas que estavam também nessa busca, né, que estavam tentando congregar a busca interior com o movimento externo aí do mundo. E ele se juntou a essas pessoas e criou a Universidade Internacional da Paz, que é uma universidade livre, que ele chamava de livre porque ela trazia todos esses componentes que estavam em efervescência aí no mundo, a física quântica, a cosmodrama, vários movimentos que estavam aí em ascensão, que vieram também de buscas internas de pessoas que realmente são bastante respeitadas nessa área, né? Enfim. O Pierre era uma figura assim, muito especial, né? Eu lembro muito dele, né? Sempre, geralmente vestido de branco, né? Ele tinha assim, quase uma postura de um guru, né? Uma pessoa assim, mas muito coração, uma pessoa maravilhosa. E eu acho interessante como é que uma pessoa, né? Ele era um psicólogo muito conhecido, tinha um consultório assim, muito procurado. Ele tomar a decisão de fechar o consultório durante 3 anos, 3 meses, 3 dias para fazer esse retiro budista tibetano, né? Isso requer assim um desprendimento, né? Uma coragem muito grande, né? E está aberto para o novo, né? Eu acho que ele sentiu que existia um trabalho a ser feito, né? E seguiu o seu caminho, deixando para trás aquilo que não era tão importante assim. Ele seguiu a sua linha de busca espiritual e a Unipaz faz parte desse sonho que ele criou. A Unipaz, ela realmente ela retrata esse sonho do Pierre de promover a cultura da paz, mas assim, não de uma forma, assim, digamos, lúdica. Assim, é promover a cultura da paz, como ele falava sempre, a paz é movimento. Então, a paz não é aquela paz que ele dizia que o contrário de paz era inércia, né? Então, como que ele fez assim? Isso foi tudo gestado na Europa e ele sentiu o chamado para vir para o Brasil. E no Brasil, ele e essas pessoas de vanguarda, né, elas fizeram o Congresso Internacional da Paz, né, o primeiro Congresso Internacional da Paz. E nesse Congresso Internacional da Paz, o governador José Aparecido, que conheceu o Pierre, também se encantou pela figura do Pierre, por toda essa digamos, essa postura dele diante do próprio caminho, né, dele, assim, o caminho sagrado dele. Então, ele se encantou e doou para o Pierre esse campus, que agora o campus da Unipaz, que está instalado no Parkway, que é um campus magnífico, um santuário ecológico, e ele realmente sentiu esse terreno fértil aqui em Brasília, né, para instalar a Universidade Livre da Paz. Então, é uma caminhada muito assim profunda, que é o que a Unipaz propõe, né?
E essa palavra, holismo, né, que deu origem à formação holística de base, né, o Pierre foi um dos primeiros a usar essa palavra e conceber uma formação que é toda centrada no holismo. Como é que você poderia assim, explicar para os participantes, os telespectadores, né, essa visão holística, que vem a ser esse caminho holístico? Essa palavra não era tão comum na época que eles fizeram esse congresso. Há 30 anos atrás, E holismo significa todo, mas o Pierre defendia uma visão holística. Essa visão holística significa que olhar para o todo e também olhar para as partes. Porque na nossa educação e na nossa ciência a gente costuma fragmentar e fragmentar para a gente se especializar cada vez mais. E isso pode trazer uma separação do que é o sentido do que a gente faz. E a visão holística, então, ela permite que a pessoa consiga enxergar essa conexão entre essa parte e esse todo, que se ligam, né? O todo afeta a parte e a parte afeta o todo. Então, essa visão holística é isso, de olhar tanto para um panorama maior, quanto para aquele pedacinho que está sendo feito ali, acontecendo naquele momento, como conectados. A formação holística de base tem nesse viés assim, 4 eixos, que é para promover uma formação de inteireza no ser humano. Então, ela se baseia nas artes, na ciência, nas tradições sapienciais e na filosofia, como 4 eixos de conhecimento que não se excluem e não tem uma hierarquia entre eles. Os 4 são importantes e devem ser explorados e integrados. Quer dizer, então, a formação holística de base é uma tentativa, né, uma proposta de trazer essa visão holística dentro de uma cultura educacional, né? Ou seja, ela vem preparar as pessoas para viver uma vida mais integrada, né? Integrada em todos os aspectos, né? Sim. Integrada consigo mesmo, com a natureza, com a sociedade. Isso eu acho muito bonito, né? É uma formação que prepara a pessoa para a vida. Porque a nossa educação convencional ela está voltada para o sucesso, para a obtenção do emprego, para ter um reconhecimento social. Enfim, ela é toda voltada para realizar determinadas metas que são muito mais assim externas do que interiores. Não prepara as pessoas para um relacionamento amoroso, né? cooperativo, não prepara as pessoas para se autoconhecerem, né? Então, acaba que essa formação gera pessoas muito mecanizadas, né? Pessoas muito robóticas até, né? Muito normóticas, como dizia o Pierre Weil, que foi um dos criadores dessa palavra normose, né? Como é que você poderia comentar sobre isso? Então, na verdade, a gente fala que é formação holística, mas a gente sente que é uma desformação. É exatamente isso, é sair da caixinha. Mas não é deformação. Não é deformação. É desformação, né? Que, na verdade, você está se desprendendo, se abrindo para toda como a Kessia falou, toda essa possibilidade interna de caminhar, né? De você viver os seus processos, de você viver a sua, assim, você conseguir juntar esses pedacinhos que foram fragmentados durante anos de educação, né, convencional, você juntar todos esses pedaços e colocar dentro de você tudo aquilo que é conexão, esses vários níveis de consciência que a gente tem, que é um dos parâmetros da formação holística, né? É você acessar esses vários níveis de consciência que todos nós temos, né? E algo muito interessante da formação holística é que depois que você passa por essa trajetória de 2 anos, você entende que nada é impossível. Você entende que existe, que tudo que está em você repercute no todo e tudo que está no todo repercute em você. E isso é muito concreto, né? E a formação ela é baseada, como você falou, nessas 3 ecologias, né? Que é a ecologia interna, que é a ecologia do eu, né, de você voltar para a casinha, a ecologia social, que é a ecologia de você se relacionando com o outro, né, como o Roberto Crema fala lindamente, a gente só evolui no encontro com o outro,
e a ecologia ambiental, que é a troca com o meio ambiente, com os animais, com tudo aquilo que nos rodeia, né? Que é lindíssimo isso. É interessante que na formação holística, assim como em outras formações, como a Educação Gaia também, que eu estou envolvido, né? Nós demos uma grande importância para o relacionamento, né? Como você falou, para esse encontro, né? Quer dizer, as turmas são verdadeiras comunidades, são né? tribos, né? A São gente chama de tribos, tribo. muito interessante, tribos. Isso. E até resgata um pouco essa cultura indígena, né? Que foi perdida, essa visão, né, da tribo, das pessoas trabalhando juntas, de uma consciência grupal, né, que anima toda aquela comunidade. Você pode comentar um pouco sobre a maneira como as aulas são conduzidas, essa estrutura cooperativa, essa maneira de viver a aula, que não é de um professor que traz conhecimento para o aluno, mas que desperta a inteligência coletiva? As pessoas não chegam lá para receber informações e somente isso, né? Eles constroem aquela vivência durante o tempo do seminário. E o facilitador traz da sua experiência o que ele tem para oferecer e os aprendizes, eles contribuem também com o que eles têm para oferecer como pessoas. E então, eles não é totalmente teórico, a vivência é muito importante e ali se constrói uma tribo, como a gente já falou. Durante os 2 anos as pessoas vão convivendo. Os seminários começam na sexta-feira à noite e vão até sábado, mais ou menos na hora do almoço. E é um domingo, né? Domingo. E é um ambiente de imersão. Então as pessoas elas dormem juntas, comem juntas. E vai se formando uma amizade que aí a gente tá ali para cuidar, a gente tá ali para acompanhar, mas transcende o que a gente tem para oferecer como nós duas coordenadoras, nós equipe de organização da turma, mas aqueles laços eles perduram por toda a vida e são um apoio durante essa caminhada. As pessoas elas se encontram também não só nos temas dos seminários, mas também elas se encontram nos outros, nos amigos, em quem está ali. E o processo é muito interativo, né? Muito. Tem a questão da cooperação mesmo, né? Da gente se unir com essa troca, com o objetivo maior de trocar, de se encontrar num propósito comum, que é realmente ser uma tribo que vai criar... vai deixar algum legado para a humanidade, né? Então tem um propósito maior também. O Pierre foi muito visionário quando ele criou essa formação holística, porque ele realmente entendeu o papel da tribo, o papel do indivíduo, do fortalecimento do indivíduo, mas que essa tribo realmente pode ressoar de uma forma muito grandiosa para a humanidade. A Unipaz ela é um epicentro da paz ali, muitas coisas são geradas ali, e essa transformação ela ocorre em especial de dentro para fora, né? Que nem aquela música de dentro para fora, de fora para dentro, né? Então existe esse compromisso individual nessa caminhada de 2 anos, dessa reforma íntima, né? Que é lindíssimo. A gente é fã dessa metodologia, né? Com certeza. Bom, nós vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar a conversar sobre holismo, formação holística de base, Unipaz. E estejam conosco. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem e hoje nós estamos entrevistando a Juliane Berber e a Kessia Rocha, que são coordenadoras da formação holística de base da Unipaz. É uma formação maravilhosa que foi iniciada, como nós dissemos, pelo Pierre Weil, Roberto Crema, e já tem mais de 30 anos que está sendo oferecida. Nós estamos indo agora para a 22ª turma da formação. Então, é uma história, considerando que cada turma leva 2 anos, né? É um trabalho assim, de fôlego, realmente, um trabalho maravilhoso. E é interessante que existe também uma formação holística de base para jovens, né? Que talvez você possa comentar o que caracteriza a formação para os jovens, qual é a faixa de idade? Para jovens de 14 a 18 anos. Tem uma duração um pouco menor, são 18 meses. É imersão também.
E é muito importante, assim, os jovens adoram, eles têm muita energia. E nesse momento atual de sociedade que valoriza um vestibular, que a vida é muito voltada para um sucesso que é muito externo, assim, os jovens, eles muitas vezes estão muito perdidos, assim, e lá eles encontram um sentido maior para eles conseguem se sentir mais a existência deles ter mais valor. Encontrar assim. sua tribo também, né? Encontrar sua tribo também. A gente vê realmente que essa busca, ela está cada vez mais forte, né? Já começa aí com essa turminha de 13, 14 anos. O futuro está nos jovens, né? Então, estarem reunidos durante esse período todo, né? Isso tem um impacto gigantesco, né? Naquele ambiente maravilhoso da Unipaz, cheio de árvores, cachoeira, tem aquela Casa da Cachoeira, né? Que é linda, onde muitas das aulas são realizadas. Então, é um trabalho assim, magnífico. E né? a metodologia que é usada na formação dos adultos é a metodologia que é usada para a formação holística de jovens. A mesma metodologia que foi criada pelo Pierre e está sendo conduzida depois que ele fez a passagem brilhantemente pelo nosso reitor, o Roberto Crema. Então, o Roberto Crema está participando da formação holística base desde o início. Ele ajudou o Pierre. Ele ajudou o Pierre a formatar a formação e depois ele continuou a desenvolver, né? E vários outros trabalhadores da Unipaz, né? Mentes da Unipaz, corações da Unipaz, participaram desse processo, né? Ao longo desses mais de 30 anos de trabalho. Talvez você queira mencionar alguma dessas pessoas. Né? Isso, o Pierre Vai, quando ele percebeu a importância de se criar uma Universidade da Paz e de se criar um curso de base para essa Universidade Livre da Paz, né, ele falou assim, nossa, eu vou colocar as pessoas que eu mais admiro, que estão engajadas nessa temática, e ele pegou assim, pessoas realmente muito assim, iluminadas, pessoas que realmente também estão fazendo essa trilha, né? São pessoas que têm uma imersão profunda nos temas que elas vão dar na formação holística. Então ele falava assim, os aprendizes vão beber da fonte, né? Porque são pessoas admiráveis. Então a gente, como exemplo, a gente cita o Cacá Verá, que ele conduz um ritual de fogueira maravilhoso. A gente também resgata na formação holística, todos os sábados à noite a gente tem fogueira, e o Cacá, em um dos seminários, ele dá uma fogueira ritualística lindíssima. E temos também a Susan Bello, que dá a pintura espontânea, que vem de Nova York. Alguns exemplos desses seres maravilhosos que estão facilitando a nossa caminhada na formação. É o Fábio Broto também. Fábio Broto, né? Que dá jogos cooperativos, que é um dos seminários que batizam a turma, né? A turma deixa de ser turma e vira uma tribo. E a tribo, ela ganha intuitivamente um nome. Por exemplo, a nossa tribo foi a tribo Liberdade, a turma 21 foi a tribo Dimensão. E quando a gente vai perceber, assim, durante a caminhada, esse nome tem tudo a ver com a energia da tribo, assim, né? É muito bacana esse processo. É uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que os alunos são levados a criar uma obra-prima, não é? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Que aliás, até o nome é muito bonito, obra-prima, né? A obra-prima é o que a gente propõe que eles entreguem para o mundo ao final. E ela tem assim um formato livre, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Então, tem uma obra-prima no campus da Unipaz, que é a Casa do Silêncio. Eles fizeram um local para meditação. Tem um labirinto na Unipaz, que também é uma obra-prima. Pode ser uma construção, mas pode ser também um poema, pode ser uma música, pode ser um texto. Esse formato é livre, mas o que importa é que venha do coração e seja conectado com essa essência da pessoa, essa vocação, um talento, o que ela sente que é mais profundo nela, que vai acordando, se já não tiver acordado, durante a formação. E, Jane, você sente que as pessoas se transformam depois de passar por esse processo, né, de formação durante 2 anos? A sua experiência, até como aluna, né, como estudante, né, e vendo agora também de fora como coordenadora, como é que você vê isso? Transformação mesmo, né? Tanto que a gente fala que a obra-prima ela é transformatura, porque ela é um desfecho, assim, que na verdade o Pierre ele fala que a formação ela só começa quando acaba a formação holística, quer dizer,
tudo isso que a gente viveu durante esses 2 anos, a colheita disso tudo, talvez não se dê imediatamente, assim, logo após o término, né? Tanto que ele, antes dele fazer a passagem, ele pensou no seminário que era "E a vida continua", mas ele não conseguiu, assim, desenhar totalmente esse seminário. Mas, assim, o que eu percebo, assim, é uma mudança muito, assim, palpável de sentido de vida, de olhar o próximo, assim, de entender a nossa natureza complexa, porque nós somos seres complexos e o mundo, como ele está estruturado, ele não acolhe essa complexidade toda. E a formação holística, ela tem esse desenho de proporcionar para você tantas ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia, até a holopraxis, né, que você é um lindo facilitador nosso lá da holopraxis, que é a prática do holos, né, é um esvaziamento que o Pierre fazia a proposta da gente, todos os dias, a gente se esvaziar um pouco para ser, né, e não só se encher de conteúdo. Então, ela te dá muitas ferramentas. Acho que o que para mim foi muito importante é eu me entender nesse mundo complexo, com todas utilizando essas ferramentas. Então, eu falo que eu sou hoje em dia uma arquiteta holística transdisciplinar. Então, isso agregou muito na minha caminhada, assim. Eu acho interessante essa ideia da holopraxis, porque ela prepara o estudante para o que vai acontecer. Quer dizer, quando você está numa aula convencional, né, você senta lá e espera o conteúdo, né? Mas uma aula, né, um encontro do FHB não é uma aula convencional, né? É um momento de reflexão, é um momento de coparticipação, né, em que cada um tem que dar o melhor de si. Então, a holopraxis eu acho interessante porque ela conecta você com o seu interior e conecta com o cosmos também. Quer dizer, você está se preparando para poder dar o melhor de você, para que você não falhe, não participe, não traga contribuições apenas da sua mente, mas dessa integração que surge, né, da tribo toda e do cosmos inteiro. Eu acho isso muito bonito. Eu queria saber da sua experiência. Como é que foi? O que aconteceu com você nesse processo de ser uma estudante e depois uma coordenadora? Como é que isso mexeu na sua vida? Em Cassie? Bom, a gente chama de aprendiz e é interessante porque a gente é aprendiz durante a vida toda, né? Se a gente deixar de ser aprendiz, eu acho que deixou de aprender alguma coisa importante, que é a humildade de ser humano. Como aprendiz, a minha vida foi se encaminhando. Eu acho que a Unipaz ela tem um chamado para mim, que eu nem é tanto, não controlo e eu acho que não é racional para explicar. A caminhada foi de transformação e para mim, muita angústia, porque eu tinha um caminho muito sem sentido no meu trabalho. Não via muito valor naquilo que eu estava fazendo. Então, eu terminei a formação e decidi largar o trabalho que eu estava fazendo, com muito medo, mas com uma fé, no fim das contas, uma fé de que as coisas iam melhorar. E a coordenação veio como um trabalho para mim, e um trabalho com muito amor, com muito coração, que qualquer coisa que eu faça para contribuir tem um sentido maior. Eu posso fazer uma atividade bem simples, como arrumar um PowerPoint, eu posso estar acompanhando inscrições, eu posso falar num seminário. Tudo isso faz parte de um acompanhamento que eu vejo o resultado na transformação das pessoas. A gente terminou a turma 21 agora e foram muitos depoimentos de transformação, de encontro da sua própria, de reencontro consigo mesmos. Então, isso vale a pena por si só. Agora, Juliana, fala um pouquinho mais sobre a estrutura do curso, sobre como é que ele é conduzido, né? Então, o Pierre, ele criou 7 seminários, que são seminários que são a espinha dorsal da FLHB, que são as artes. Eu acho lindo que você chama um seminário de arte, assim, porque esse componente de criatividade, esse componente de conexão com esse mundo não tão valorizado aí fora, né, que é a questão
assim, colocar a arte mesmo como um caminho, um instrumento de você acessar esse mundo interior, né? Então ele criou esses 7 seminários, que é o seminário A Arte de Viver em Paz, que ele tem até um livro escrito, né? Bem interessante. Aí tem a arte de viver a plenitude, a arte de viver a vida, a arte de viver a natureza, a arte de viver a harmonia e o conflito, a arte de viver a passagem, esqueci algum? Consciente. A arte de viver consciente. Então, são esses 7 seminários. Quer dizer, resumindo, como levar a vida artisticamente, Isso, né? É a arte de viver. Com É a arte de leveza, viver. É a arte de viver. É a arte A de vida. viver. O extrato de todas essas artes é um livro até que ele escreveu, que a gente recomenda muitíssimo, que é a Arte de Viver a Vida. Que, assim, aí nessa teia, né, que a gente chama das 7 artes, existem vários seminários que permeiam essa teia, e que são seminários que vão levando você a internalizar tanto as artes quanto o seu próprio processo. Então, é uma caminhada muito leve, é uma caminhada muito bem conduzida. A gente fala que é uma formação atemporal, porque ela foi pensada realmente para ter para se conectar com o mundo atual, né, da sociedade, o mundo da história atual. E é isso, acho que é a importância, como você bem falou, de viver uma vida artística, né, uma vida mais contemplativa, talvez, né? É bom saber que a 22ª turma está para se iniciar agora em agosto. Então, você podia falar um pouquinho sobre essa abertura, que já estão abertas as inscrições, né, para quem quiser escrever para a 22ª turma, e onde encontrar informações sobre essa turma que está se abrindo. Nós vamos ter o primeiro seminário agora em agosto, de 3 a 5 de agosto, e as inscrições podem ser feitas no site da Unipaz, unipaz.df.org.br. Lá você vai encontrar a formação holística de base, assim como os outros cursos da Unipaz. Mas as inscrições vão estar abertas de agosto a novembro. E em novembro a turma vai se fechar e aí novos membros não podem entrar. Mas se você não puder ir, por exemplo, em agosto, pode começar em setembro, que ainda dá para você acompanhar. É uma caminhada longa e você vai ser bem-vindo. Eu sou suspeito para falar que também tem uma conexão profunda com a Unipaz, uma grande apreciação pelo trabalho do Pierre Weil, do Roberto Crema e da própria Unipaz, que é uma entidade que faz um trabalho magnífico, né? Você ter uma universidade voltada para a paz é uma dádiva, né, para a nossa cidade e para o mundo também, né? Você poder ser educado para a paz, né? Isso tem um valor assim que é maravilhoso. Então, eu recomendo muito que vocês conheçam mais a Unipaz, conheçam a formação holística de base, porque é algo realmente muito transformador. Quem passa por lá não sai igual, né? Não sai igual, é impossível. As pessoas até têm um relato dos aprendizes que eles falam assim, nossa, eu fico torcendo para chegar logo sexta-feira para começar o seminário. Porque você entra num portal de muito acolhimento, de muito você mesmo, você não precisa de nenhuma máscara ali, você é você e é isso que importa. Muita gratidão, Edu. Então, agradeço a presença de vocês, Juliane, Kessia, por estar aqui conosco nesse papo gostoso. E nós estamos encerrando esse Papo Supreme de hoje. Até a próxima.